Olá, eu sou a Rafa, sejam todos muito bem-vindos a esse canal Química para Todos. Na aula de hoje, eu começo te pedindo desculpa pela minha voz, um pouco rouca, um pouco fanha, mas é o que temos para hoje, né? E a aula de hoje, ela é uma aula tanto quanto introdutória, então a gente vai estudar um pouquinho a base da química, né? O conceito atrás da massa e do mol de componentes, de elementos químicos, de substâncias. Então, na aula de hoje a gente vai entender por que a gente quantifica um conjunto de átomos, um conjunto de moléculas em mol. Por que essa necessidade de usar uma outra unidade para quantificar isso? Como que a gente faz a conversão de massa molar em número de mol em massa molar? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Nos fundamentos da química, nós podemos dizer que a gente tem 3 pilares. Então, nós temos o mundo macroscópico. Então, a gente observa as coisas a mundo macroscópico. Então, tudo aquilo que a gente consegue ver, a gente consegue pegar, a gente consegue sentir, consegue qualificar e quantificar. A gente tenta entender o comportamento desse material a mundo microscópico através do mundo microscópico, de como ele é constituído, e para ficar fácil a gente representa tudo isso por símbolos. Então a química está fundamentada nesses 3 pilares. E nós podemos dizer então que o mundo macroscópico é a observação da matéria na escala macroscópica. Quais são as propriedades da matéria? Então, se eu pego um certo objeto, eu consigo ver a sua consistência, ele é mais maleável, ele é mais duro, ele é mais resistente, ele é mais quebradiço. Qual é a resistência desse material? Então, eu consigo qualificar esse material, qual é o seu peso, qual é a sua densidade, tudo isso eu consigo observar, eu consigo tocar. A nível microscópico, é a tentativa de, através da observação do mundo macroscópico, entender como que esse objeto, como que essa substância se dá a nível microscópico. Então, por exemplo, se o material ele apresenta uma condutividade elétrica maior, por que ele vai apresentar isso? A gente vai observar microscopicamente o que está acontecendo. Vem do tipo de ligação que os seus átomos estão formando para formar esse composto. Se eu tenho um material mais maleável do que o outro, por que isso está acontecendo? Qual é a forma com que essas moléculas estão se organizando para formar aquele tipo de material? Então, para explicar o mundo macroscópico, a gente tenta entender o mundo microscópico. Mas como a gente não consegue enxergar o mundo microscópico a olho nu, a gente precisa representar isso de alguma forma. Por isso que a química é cheia de simbolismo. A gente precisa desses símbolos para poder representar aquilo que a gente não consegue ver com os olhos, que a gente só consegue ver através de experimentos, através de microscópicos. Então, por isso, nós temos esse mundo simbólico da química, que é uma tentativa de elucidar todo o mundo microscópico para a gente entender o mundo macroscópico. E aí você pode se perguntar, tá, mas então tudo isso é constituído de matéria, tanto o mundo microscópico quanto o mundo macroscópico, certo? E se eu fizer uma pergunta para você, do que é matéria? Provavelmente você vai me dizer que a matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, certo? Mas e se eu te perguntar também do que é constituída a matéria? Todas as matérias são iguais? A constituição da matéria é sempre a mesma? O que muda? O que muda de uma matéria para outra? O que muda do ouro para o ferro? Qual que é a diferença dele? O que muda para os materiais orgânicos daqueles daqueles compostos minerais? O que está sendo mudado ali? Então, a gente precisa entender o que é a matéria, como que a gente divide e classifica a matéria para conseguir entender um pouquinho a respeito desse mundo microscópico. E vamos fazer então, pegar como exemplo uma substância bastante comum, uma matéria bastante comum, um morango, por exemplo, qualquer fruta. Se a gente pegar e observar uma fruta, essa fruta, o morango, por exemplo, a gente vai ver que é constituído de diferentes nutrientes. Então, a gente tem açúcares, a gente tem vitaminas, a gente tem carboidrato, a gente tem uma infinidade de componentes que compõem essa estrutura. Então, se eu dar um zoom nesse morango e tentar pegar uma regiãozinha específica dele, eu vou tentar ver naquela região qual é a molécula predominante, vou tentar isolar uma única molécula ali. Então, se eu isolar uma única molécula desse morango, eu vou ter
a constituição de um dos nutrientes desse morango, desse alimento, eu ia falar desse material, desse alimento. Mas essa molécula, ela ainda é composta de outras pequenas coisas. Essas pequenas coisas é o que a gente chama de átomos. Então, vários átomos se unem, se agrupam para formar as moléculas, para formar uma ligação química e assim cada átomo vai se ligando com outros átomos e formando uma estrutura muito mais complexa. Então, a gente consegue chegar na menor divisão possível. É claro que dentro do átomo a gente ainda tem subdivisões, mas o átomo, o elemento químico, é a menor divisão que a gente tem que representa aquela característica específica. Se eu pegar um aglomerado de prótons com um aglomerado de elétrons e um aglomerado de nêutrons, eu vou ter diferentes tipos de elementos, mas os elementos químicos, eles são específicos. Então, o próton, o nêutron e o elétron, ele não é específico de cada elemento. Eles vão ter números diferentes dentro dos elementos, mas todos os elementos apresentam esses constituintes, além de outros que eu não vou citar aqui agora. Então, o átomo vai ser a menor divisão que a gente vai ter para começar a montar esse mundo macroscópico. Então, é um átomo se ligando com outro átomo, formando as moléculas que vão se aglomerar e vão interagir com as outras moléculas para formar tudo que a gente consegue observar. Então, vamos falar um pouquinho dele, do elemento químico. Quem são eles? Os elementos químicos estão distribuídos na tabela periódica, como a gente sabe. Então, aqui uma representação de uma tabela periódica comum, em que a gente vê os elementos distribuídos tanto em grupos quanto em colunas. Então, nós temos os grupos aqui na vertical e as colunas, as linhas aqui na horizontal. E aí, dependendo da posição onde esse elemento se encontra na tabela periódica, informa quais são as principais características que eles têm. Então, essas famílias que eles estão distribuídos nada mais são do que o que nos mostra as suas principais características. Então, nós temos aqui a família do lítio, por exemplo. Tanto o lítio, quanto o sódio, quanto o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, quando eles fazem ligação química, eles vão fazer de forma bastante similar. Por que que isso acontece? Por causa da sua configuração eletrônica. Então, as camadas eletrônicas desses átomos, elas estão distribuídas de forma muito similar. E por isso, na hora de fazer ligações químicas, eles vão fazer de maneira bastante semelhante. A mesma coisa a gente tem do lado de cá. Então, a gente tem aqui os ametais, que são átomos que têm uma eletronegatividade maior, e vão ter tendência a atrair os elétrons para si quando formarem ligações químicas. Então, eles podem formar ânions, onde eles vão receber elétrons e por isso vão formar íons com carga negativa, os ânions, ou então eles podem participar de ligações covalentes em que eles vão compartilhar os seus elétrons. Então, dependendo de onde esse elemento está na tabela periódica, eu consigo dizer mais ou menos qual é o seu comportamento frente às ligações químicas, o seu comportamento como um elemento químico de fato. Vamos pegar, então, um elemento em especial. Então, vamos focar aqui no oxigênio. O que a gente observa de informação no oxigênio? Essa tabela está um pouquinho tortinha, então o 8 está parecendo infinito aqui, mas é o número 8. Então, a gente sabe que o número atômico do oxigênio é 8. Isso quer dizer que o oxigênio tem 8 prótons no seu núcleo e no estado neutro 8 elétrons na sua eletrosfera, 8 elétrons rodeando, sendo blindados por esse núcleo. E a gente tem um outro número aqui, de 15,99, por exemplo, no caso do oxigênio. O que é isso? Isso vai representar... O que é esse número? A massa atômica do oxigênio. Tá, guarda essa informação que ela já vai ser útil. O oxigênio é um elemento químico e ele vai ter um comportamento de um não metal quando ele está sofrendo ligação química, porque ele está na região da tabela que nos mostra isso, que ele tem um comportamento de não metal. Ele é o segundo átomo mais eletronegativo da tabela periódica. Então, por isso, ele vai ter uma forte tendência a atrair os elétrons para si. Então, numa reação química, numa reação iônica, ele vai ter uma ligação iônica, ele vai atrair os elétrons para si e vai formar um ânion.
ou então ele pode fazer ligações covalentes. E dependendo da onde ele está ligando, com quem ele está ligando, qual a molécula que ele está formando, ele vai ter um comportamento diferente. Vamos pegar como exemplo duas moléculas que são formadas somente por oxigênio, mas que são bastante diferentes entre si. Duas moléculas bastante conhecidas da gente. Nós temos dessas moléculas, por exemplo, o O2 e o O3. O O2, a molécula de oxigênio, a gente chama frequentemente o O2 de oxigênio, que é a molécula que a gente respira, a molécula responsável pela vida, não só nossa, como de todo o planeta. E nós temos o O3, que é a molécula de ozônio, que graças a Deus a gente não respira ela, mas ela fica numa região da camada da atmosfera, a camada de ozônio, e que ela também é muito importante para a nossa sobrevivência aqui no planeta de uma forma diferente. O O2 ele não é capaz de blindar certas radiações do Sol como o O3 e a gente não pode respirar o O3. Então, é o mesmo elemento químico, mas de acordo com a forma como ele está se organizando, formando as moléculas, ele vai ter um comportamento um pouco diferente. Certo? Então, ok, eu sei que eles são compostos de elementos químicos. A gente precisa também classificar essa matéria. Vamos ver como a gente faz isso. Se eu pego, então, uma matéria, eu quero classificar essa matéria, a primeira pergunta que eu preciso fazer é: essa matéria é uniforme? Se eu olho uma certa matéria, vamos imaginar se eu olho uma solução. Essa solução, ela é uniforme? Se eu olho um pedaço de ferro, por exemplo, é uniforme? A sua constituição, visualmente, ela é uniforme? A nível microscópico, ela é uniforme? Se a resposta for sim, é uma mistura homogênea. Se a resposta for não, é uma mistura heterogênea. Ok, então se ela é uma mistura heterogênea, a gente tem aqui como, por exemplo, que se eu fizer uma mistura de água, óleo e areia, por exemplo. Eu posso misturar o tanto que for, que se eu deixar em repouso vai ter a separação entre as fases. Então eu tenho 3 fases. Não é uniforme. Claramente eu estou observando que não é uniforme. Algumas misturas aparentam ser uniforme, mas não são. Então, por exemplo, o nosso sangue, o leite, parece ser uniforme, mas não são. Se a gente fizer um processo de centrifugação ou mesmo deixar decantar por alguns instantes, dependendo do líquido de algum tempo, você vai ver a separação de fases. Então, ela está homogeneizada ali, mas não é de fato uma solução homogênea. É uma mistura heterogênea, tá? Então, não precisa ser a nível macroscópico. Tem que ser, pode ser microscopicamente. O que eu quero dizer é, não está formando uma solução, está formando somente uma mistura heterogênea nesse caso. A segunda pergunta, então, que a gente tem que fazer é, se ela é homogênea, ela tem composição variável? Se a resposta for sim, então ela é uma mistura homogênea, ela é uma solução. Por exemplo, quando a gente mistura sal de cozinha ou açúcar em água, a gente faz uma solução, a gente não consegue ver divisões ali, realmente não tem. O sal ou o açúcar está totalmente solvatado, está totalmente solúvel naquele solvente, que no caso é a água. Então, a gente tem ali uma solução. Mas se a resposta for não tem composição variável, então nós temos uma substância pura. E essa substância pura, ela ainda pode ser um composto ou um elemento. Um composto, ele vai ser constituído de diferentes átomos. Então, vai ser um grupo de átomos, vai ser uma grande molécula ou uma pequena molécula. Por exemplo, uma molécula de água é um composto, porque tem mais do que um elemento. Agora, no caso, o oxigênio, se ele não pode ser separado em substâncias mais simples, então ele é simplesmente um elemento e não mais um composto. E além de classificar, é importante também a gente quantificar a matéria. Então, por exemplo, eu separei aqui 4 imagens de 4 coisas com pesos bastante diferentes. Se eu pegar o peso de um elefante, por exemplo, primeiramente, o peso do elefante é mais comum eu falar a respeito de tonelada, porque é algo muito pesado. Então, eu posso falar em quilo? Posso, mas eu vou falar na média de 5, 6 mil quilos. É muito mais fácil eu falar em relação a toneladas. Diferente se eu falar de uma pessoa ou de um cachorro, por exemplo. Vamos supor um cachorro de raça média para raça grande, por exemplo, um boxer, que tem um peso de 30 quilos. É muito melhor eu falar em quilo do que em tonelada, do que em grama, miligrama ou qualquer coisa similar. Já um canarinho, que é muito pequenininho,
Usualmente eu considero em grama, então qual é a massa, qual é o peso de um canarinho? Aproximadamente 20 gramas. A peninha de um canarinho, que é algo mais leve ainda, vai ter em torno de 30 miligramas, então são unidades diferentes. E o que acontece então para o mol, que é uma coisa muito, muito menor do que uma pena de um canarinho? Como que a gente vai quantificar o mol? Como que a gente vai pesar o mol? Como eu vou chegar no laboratório e colocar na balança um mol? Um átomo. Como que eu vou pesar esse átomo? Ele é muito pequenininho. Então a aula de hoje é justamente isso. Quanto eu quantifico essa quantidade muito pequenininha quando eu estou falando em quantidades de átomos, porque átomos são muito pequenos, eu não consigo pesar um único átomo no laboratório. A gente fala então a respeito da massa atômica. A massa atômica também está lá representada na tabela periódica. Lembra que eu falei para vocês, guarde esse valor do oxigênio de 15,99? Era para isso. O que é aquele valor? É a massa atômica do oxigênio. Ela está representada na tabela periódica. Então, aqui, como a gente representou anteriormente, a massa atômica do oxigênio, 15,99. E aqui a gente tem para vários, para o boro, para o carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e o neônio. A gente tem que, em cima, então, do símbolo do elemento, a gente tem o valor de massa atômica de cada elemento químico. Lembrando que para a gente não confundir o valor de massa atômica com o valor do número atômico, o de massa atômica dificilmente vai ser um número exato. O número atômico do elemento vai ser sempre o número exato. Então, do boro é 5, do carbono é 6, do nitrogênio é 7, do oxigênio é 8, e ele vai aumentando conforme a gente vai passando lado a lado na tabela periódica. Já a massa atômica não tem essa relação. Então, por exemplo, do boro é 10, mas do carbono é 12, do nitrogênio é 14, e vai variando essas quantidades e, principalmente, são números quebrados. Por que são números quebrados? Porque nós temos os isótopos. Isótopos são elementos que apresentam a mesma constituição, por isso são o mesmo elemento, né? Então tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, mas diferentes números de nêutrons. E esses nêutrons, essa diferença no número de nêutrons, vão conferir diferentes massas para esses átomos. E aí, então, por isso, o valor de massa atômica é a média entre esses valores de massa encontrado para diferentes isótopos, por isso um valor mais quebrado. Então, se a gente vai procurar qual é a massa molar, qual é a massa atômica, né, na tabela periódica, a gente já observa que ela vai ter esse valor bem quebradinho. E além da massa atômica, a gente tem também a massa molecular. Massa atômica é a massa de um átomo, massa molecular é a massa de uma molécula. Então, como que a gente faz para determinar a massa de uma molécula? A massa de uma molécula é a soma das massas atômicas. Então, dependendo da quantidade de átomos e de quais átomos estão constituindo aquela molécula, eu vou ter uma somatória e determinar a sua massa molecular. Vamos pegar como exemplo a molécula de água. Então, a molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, para eu saber a massa molecular da água, eu preciso somar 2 vezes a massa atômica do hidrogênio e 1 vez a massa atômica do oxigênio. Massa atômica do oxigênio é aproximadamente 16, massa atômica do hidrogênio aproximadamente 1, então eu vou ter 16 mais 2, porque são 2 átomos de hidrogênio. Então, a massa molecular da água é 18. E no caso da molécula de glicose, C6H12O6. Então, eu vou somar 6 vezes a massa atômica do carbono, 12 vezes a massa atômica do hidrogênio e 6 vezes a massa atômica do oxigênio, juntar tudo e aí sim eu vou ter qual é a massa molecular da molécula de glicose. Certo. Mas como que eu peso? Como que eu consigo quantificar de fato a matéria, então? Como que eu consigo ir no laboratório e pesar isso? Eu estou falando então a respeito de massa atômica, massa molecular, unidade de matéria, mas isso é muito pequeno, não é? Imagina qual é a massa de uma molécula de água, ainda que não é um átomo somente, mas ainda assim é muito pequeno. Então a gente fala a respeito da massa molar, do número de mol. O que é massa molar, o que é número de mol? Tanto a massa molar quanto o número de mol é a forma da gente converter o mundo microscópico que a gente está analisando para o mundo macroscópico, para a gente conseguir de fato manipular isso. Então, o mol e a massa molar é a ferramenta que a gente tem para fazer essa manipulação. Então, como que a gente faz para converter o valor de massa atômica, o valor de massa molecular para o valor de massa molar? Ele vai ser o mesmo valor, só que com unidade diferente. Eu não falei que a unidade
de massa atômica é o U, ou de massa molecular é o U, que é a unidade de massa atômica, unidade de massa molecular. Então, vamos pegar no caso de um átomo de carbono. A unidade de massa atômica do carbono é 12. Se eu pegar vários átomos de carbono, quantos deles eu vou precisar para fazer com que esse 12, esse valor de 12, vire algo que eu consiga pesar? Então, 12 gramas, por exemplo. Então, eu tenho 12 unidades de massa atômica, mas eu não peso unidade de massa atômica, eu peso o grama. Quantos átomos, então, eu tenho nesse caso para conseguir dar um valor de 12 gramas? Vamos lá, é aí que a mágica acontece, aquele valorzinho que vocês conhecem de 6 vezes 10 a 23. Aqui, representado com os números mais quebrados, 6,020,0221 vezes 10 a 23 átomos. A gente pode resumir, fazer 6 vezes 10 a 23 sem muitos prejuízos nesse caso. Então, 1 mol de átomos é 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, se eu tenho um átomo de carbono que tem 12 unidades de massa atômica, eu vou precisar de 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, que equivale a 1 mol, para eu ter 12 gramas dele. Esse 6 vezes 10 a 23, então, nada mais é do que o número de Avogadro, que vai ser a grandeza que nos permite transformar a massa de átomos ou de moléculas de U, de unidade de massa atômica ou de massa molecular, para grama. Então, agora sim, eu consigo, de fato, pesar isso no laboratório. Mas o que é o mol, então? Vamos entender melhor isso? O mol é uma quantidade. Do mesmo jeito que eu tenho a dúzia, eu tenho a centena, eu tenho o mol. Então, se eu chegar para você e falar assim, me traz uma dúzia de ovos, você vai me trazer 12 ovos. Não importa qual é o peso desses ovos, se são ovos de pata, se são ovos de galinha, se são ovos de avestruz. 12 ovos vai ser sempre uma dúzia. Se eu falar de banana, se eu falar de maçã, se eu falar de pessoas, me traz uma dúzia de pessoas, vão ser 12 pessoas. Não importa o peso, não importa o que é só uma quantidade. Do mesmo jeito a centena. A centena a gente usa mais para pedir, por exemplo, o cento do salgado. Então, se eu vou pedir para uma festa uma quantidade de salgado, ele é vendido geralmente em cento. Então, não importa se é risole, se é coxinha, se é empadinha, o que for. Um cento vai ser sempre 100 unidades daquilo que eu estiver pedindo. A mesma coisa do mol. Não importa um mol de quê, vai ser sempre 6 vezes 10 a 23. O mol de pessoas vai ser 6 vezes 10 a 23 pessoas. É um tantão de pessoas. O mol de átomos de carbono é 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. O mol de moléculas de glicose vai ser 6 vezes 10 a 23 moléculas de glicose. Entende que não importa, não é só na química. O mol, obviamente, a gente usa em química, mas é uma medida que representa uma quantidade de 6 vezes 10 a 23. Então, a massa molar é a massa de grama que eu tenho necessária para ter um mol de substância. Então, vamos pegar como exemplo uma molécula de água. A molécula de água, ela tem 18 unidades de massa molecular, desculpa. Então, eu sei que um mol de água vai ter 18 gramas. 6 vezes 10 a 23 moléculas de água vão ter 18 gramas. Então, se eu pegar 18 gramas de água pura, eu sei que ali eu tenho um mol de água pura. Então, se eu tenho, por exemplo, um mol de um sólido, um mol de um líquido, um mol de um gás, por exemplo, NaCl, sólido, a água líquida e o gás O2, eu vou ter uma diferente quantidade de volume. Isso eu posso observar nessa imagem aqui. É claro que o gás vai se expandir, vai tomar todo o recipiente à sua volta, então eu vou ter um volume muito maior do que eu tenho no caso do sólido e do líquido. Então, o valor em massa também vai ser diferente. Imagina o peso desse balão é muito mais leve do que o peso que eu tenho do sólido e do líquido. Então, a massa é diferente, mas todos eles têm a mesma quantidade em relação ao número de mols, a quantidade de moléculas que tem ali dentro. Vamos ver um exemplo agora? O exemplo é o seguinte: calcule a quantidade em mols, o N, e o número de átomos presente em 22,5 gramas de flúor. Aqui a gente tem a equação que fala que o número de mols é a massa, é o eminho sobre o emão, não é? Então, é a massa sobre a massa molar. Eu vou fazer de um jeito para vocês não ficarem presos na equação. Então, não importa se, não lembrei da equação se é eminho sobre emão, se é emão sobre eminho. Um jeito bem mais simples para vocês não esquecerem nunca mais. Vamos pegar, então, o átomo de flúor. Então, o flúor, se a gente olhar lá na tabela periódica, ele tem a massa atômica de 18,99. O que isso quer dizer?
que a massa atômica dele, então, é 18,99 unidades de massa atômica. Mas não me importa a unidade de massa atômica, eu preciso da massa molar. Qual que é a massa molar do flúor? A mesma coisa, só que a massa molar é 18,99 gramas por mol. Então, a unidade é diferente, mas o valor é o mesmo. O que isso significa? Significa que cada 18,99 gramas de átomos de flúor equivale a 1 mol de átomos de flúor. Se eu fizer uma regrinha de 3 básica, então, eu vou ter que 22,5 gramas equivale a quanto em mol? Então, aqui, eu preciso simplesmente fazer uma regrinha de 3. A regrinha de 3, então, eu faço essa proporção em x, então, 18,99x é igual a 22,5. X, então, vai ser 22,5 dividido por 18,99. Fazendo essa continha, eu tenho um valor de x de 1,18 mols de átomos de flúor. Viu? Simples assim. Eu já olhei a unidade, gramas por mol. Não preciso de equação nenhuma aqui para me dizer como que eu devo usar. Ok. E qual é o número de átomos presente nesse caso? Bom, para eu determinar o número de átomos presentes, eu preciso pegar esse número de mol. Então, eu descobri que tem 1,18 mols de átomo de flúor, não é? Certo. Então, eu quero dizer que 1,18 mol de átomo de flúor equivale a x átomos de flúor, é o que eu quero determinar. Mas eu sei que 1 mol de átomo de flúor tem 6 vezes 10 a 23 átomos de flúor, não é essa a definição do mol? De novo, eu faço uma regrinha de 3, multiplico isso em cruz e acho que o x é 7,1 vezes 10 a 23 átomos de flúor. Então, qual é a quantidade de átomos de flúor que eu tenho? 7,1 vezes 10 a 23 átomos de flúor. Tudo bem? Deu para entender? Se surgir dúvida, é só me escrever que a gente tenta responder tudo isso, tá bom? E ficamos por aqui, terminamos a aula de hoje. Gostaria de deixar uma frasezinha para vocês pensarem. A frase de hoje escolhida foi: conhecemos o mundo pela janela da nossa mente. Quando a mente está agitada, o mundo também está. Quando a mente está em paz, o mundo também está. Conhecer a nossa mente é tão importante quanto tentar mudar o mundo. Essa frase foi tirada desse livro, As Coisas que Você Vê Quando Desacelera, que é uma leitura bastante interessante, que tem frases bem significativas, certo? E por hoje é só, nós finalizamos a aula aqui. Gostaria de agradecer a presença de vocês na aula de hoje, espero que tenham entendido o conteúdo. Se não entenderam, é só me escrever que a gente tenta sanar todas as dúvidas possíveis. Muito obrigada, uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite para você e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!